Olá, hoje no Mundo Político, o saldo do encontro de cúpula da Amazônia. O que os chefes de Estado dos países que circundam a floresta deliberaram no Pará. As divergências na definição de metas, o papel que essas nações podem desempenhar em escala global e os desafios de conciliar a preservação com a geração de oportunidades para as populações locais. Eu converso com o ambientalista e pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da USP, Zé Pedro de Oliveira Costa. Zé Pedro, um prazer recebê-lo no Mundo Político novamente. Prazer todo meu, obrigado do convite. Zé Pedro, a cúpula da Amazônia engloba, os 8 países que concentram a floresta em seu território: Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. Estava há 14 anos sem reunião. Politicamente, qual que é o peso dessa construção e como que ela se insere na política externa mais ampla do governo Lula? Olha, como sabemos, essa reunião foi realizada em função de um convite que o presidente Lula fez, compromisso que ele assumiu na reunião de cúpula da Convenção do Clima lá no Egito, o ano passado, ainda antes de assumir o governo, e é, de fato, um fato novo, o desejo e a reunião de chefes de Estado da Amazônia. O Tratado de Cooperação Amazônico já tem décadas e realmente sempre foi muito pouco eficiente, mas funciona no nível, digamos, de secretariados, até no nível de ministros de Estado, ministros de Relações Exteriores. O problema todo é que nós precisávamos de mais decisões, mas o simples fato de haver uma reunião e termos uma quantidade representativa de chefes de Estado em Belém já é um fato alvissareiro. Isto precisa se transformar numa coisa usual, corriqueira, anual, bianual, e é preciso, há muito o que fazer pela Amazônia e muito o que fazer não apenas no território brasileiro, que já tem uma quantidade de problemas enormes, mas em toda a Amazônia. Assim, o Brasil tem a maior parte da Amazônia, mas o que acontece nos países a cavaleiro da Amazônia brasileira é muito importante para o mundo, é muito importante para nós, porque tudo o que acontece nos afluentes do Amazonas ou no próprio Solimões acaba desaguando em terras brasileiras. Zé Pedro, no discurso de abertura da cúpula, Lula apontou para o fortalecimento dos países detentores das florestas tropicais na agenda global. Que papel, de fato, essas nações podem desempenhar? Olha, o papel dessas nações é absolutamente fundamental, porque as florestas tropicais, que são essenciais para a questão da manutenção do clima, ou melhoria, ou detenção da deterioração do clima, do aumento da temperatura, depende desses países. Esse compromisso assumido pelo presidente Lula, ainda antes de assumir a presidência no ano passado, no Cairo, foi sempre no sentido de que ele estava revertendo uma política anteriormente imposta pelo presidente Bolsonaro, que não tinha compromisso nenhum e avançava na destruição da Amazônia e de outros biomas, Mata Atlântica e Cerrado, sem nenhuma preocupação, o que era absolutamente danoso para nós e para a humanidade. Agora, a reunião em si teve um grande mérito, que é a primeira vez que nós temos em anos, mais de uma década, uma reunião dos chefes de Estado do Tratado de Cooperação Amazônica. Esse tratado é antigo, de várias décadas, mas nunca foi de fato realmente implementado. Esta é uma tentativa, uma demonstração de que se pretende implementar o tratado e se chegou até uma conclusão importante de que todos os países concordam de que não podemos chegar ao ponto de não retorno, de ser impossível salvar a Amazônia, evitar que ela se transforme em parte ou inteiramente num cerrado, que é um risco apontado pela maioria dos cientistas. Nesse sentido, o que se coloca como pergunta é: onde está o ponto de não retorno? Cientistas brasileiros dizem que nós já atingimos no Brasil esse ponto de não retorno, o que reporta imediatamente para a necessidade de se chegar ao desmatamento zero, compromisso que o Brasil já assumiu e que vem sendo buscado ou cumprido
pela ministra Marina Silva. Nós tivemos recentes informações de que o desmatamento neste primeira parte de governo, nesses 6 meses, caiu 60%, o que não é tudo, mas é muito promissor. Mas os demais países não assumiram esse compromisso e isto é algo que precisa ser trabalhado. Eu acho que é um passo inicial, ainda insuficiente, mas mudando direção, mostrando uma nova direção que em política é muito importante. O que é importante é, de fato, isso ser cumprido, e isso depende de uma série de variáveis que ainda é preciso aprofundar. Existiam, né, muitas expectativas quanto ao teor da Declaração de Belém, adotada pelos chefes de Estado. Você viu mais como um plano de ação efetivo ou apenas uma carta de intenções? É bem uma carta de intenções, e mesmo assim uma carta de intenções ainda não completa. Quer dizer, assim, a grande questão que foi colocada por todos os ambientalistas que lá estiveram é a questão da exploração do petróleo no Amazonas, tanto no Amazonas quanto na foz do Amazonas, onde há uma pendenga aí entre o Ministério do Meio Ambiente e o presidente Lula. O IBAMA já disse que não é possível fazer essa exploração, ela não foi aceita pelo presidente, como já claramente foi dito, e essa é uma questão profunda de economia e de interesse nacional. Então, o presidente da Colômbia insistiu em que fosse tomada uma deliberação no sentido de um compromisso de não se explorar mais petróleo na Amazônia, por N razões, inclusive aquelas de que o petróleo, em cerca de 15 anos, deixará de ser o elemento principal propulsor da energia necessária para o planeta, e esse compromisso não foi aceito sequer pelo Brasil. Então, nós estamos longe ainda de uma carta de intenções de fato promissora. É uma demonstração de intenções onde existem alguns pontos interessantes, mas ainda longe de serem suficientes. Então, acho que há, de fato, um sentido assim de, poxa vida, tudo isso para chegar só até aí, dito por todos os que participaram, menos diretamente, menos envolvidos com governos, e essa insatisfação é legítima, não sem deixar de reconhecer que a pedra se moveu, que, repito, em política é muito importante que o assunto tenha sido trazido a um nível tão elevado, ao nível mais elevado possível, digamos assim. Você tocou, né, na sensível questão da exploração de petróleo na Amazônia, que de fato foi um dos grandes pontos de embate na cúpula. Como que você enxerga pessoalmente riscos e potencialidades da atividade na região? Olha, falando especificamente do petróleo, que eu quero ressalvar que não sou especialista, mas o assunto é suficientemente antigo para que a gente possa colocar. A foz do Rio Amazonas é pouco conhecida e ela não está ainda na preocupação, ou muito recentemente apenas, que o conhecimento do que ela representa em termos de proteção da biodiversidade está se transformando num conhecimento comum. Todo mundo fala da floresta, é muito razoável, a floresta tem 3 níveis, tem o nível de inundação, o nível de terra seca, o nível do que sobe na Cordilheira dos Andes, que é extremamente frágil, lindo e importante sob o aspecto de biodiversidade, mas toda aquela frente de mar, por centenas de quilômetros, depois que a água que deságua do Amazonas no mar, é de uma importância gigantesca sobre o aspecto da proteção da biodiversidade. E se conhece ainda muito pouco, mas quanto mais se conhece, mais importante a gente sabe que essa região é. Por exemplo, há cerca de 3, 4 anos atrás, se deu pela primeira vez conhecimento mais amplo da existência de bancos de corais profundos, que não era uma questão suficientemente divulgada. A necessidade de proteção dos manguezais, que vão desde o norte do Amapá até o Pará, desculpe, até o Maranhão, atravessando todo o Pará, também é uma questão extremamente grave e que já está na cabeça dos especialistas, mas ainda não foi suficientemente introjetada dentro do meio político e dentro da população. Então, esse conhecimento, assim, o Amazonas, quando deságua no mar, ele deságua numa área de pouca profundidade que, depois de algumas dezenas de quilômetros, há uma ruptura profunda
e realmente, digamos assim, existe a partir daí um desconhecimento muito grande do que está acontecendo depois dessa plataforma continental. É justamente aí que se está se propondo a exploração do petróleo. Então, existe um aspecto da possibilidade de um eventual desastre, um eventual vazamento, que não é algo impensável, uma vez que já recentemente tivemos questões assim em vários lugares, inclusive no Golfo do México. E, de outro lado, existe a questão de que o petróleo deixará de ser econômico, uma vez que, pelos cálculos existentes a partir de 2030, a tendência é de que, mesmo o petróleo existente, deixará de ser explorado, porque ele será não competitivo com as formas alternativas de energia, que, para surpresa positiva de muitos, está subindo cada vez mais em termos da sua potencialidade. Agora, Zé Pedro, divergências entre ministros brasileiros, né, em relação à questão estão claramente explicitadas. Temos o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, né, fazendo uma defesa veemente de que se investigue essa possibilidade de exploração de petróleo, enquanto a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, né, tem classificado de injustas as críticas que são feitas ao IBAMA em relação ao veto. A Advocacia Geral da União também deve se manifestar em breve. O que você imagina que o presidente Lula vai fazer, né? Tem uma declaração dele essa semana de que a Amazônia precisa gerar riqueza para quem mora lá e não ser vista apenas como santuário. É um indicativo? Eu acho que há mais do que um indicativo. Na minha leitura, nem entre linhas, das linhas mais grossas, as últimas manifestações do presidente Lula são no sentido de que a decisão dele já está tomada, de que ele deseja fazer a exploração do petróleo lá. Agora, existe toda uma legislação que precisa ser cumprida. E, por isso, agora, os elementos, digamos, advocatícios da União estão sendo colocados. A impressão que dá, quase certeza, é de que esse tratorzinho já está preparado para atravessar em cima da decisão do IBAMA para que se comece a exploração do petróleo aí no norte do Amapá, quase na divisa das terras da Guiana Francesa, em termos de território marinho. Isso nós vamos ter que esperar alguns meses para ver, mas é uma decisão que eu acredito que será tomada, infelizmente, ainda este ano. O que isto vai resultar em termos de benefícios para a nação como um todo, é difícil de dizer, porque ao começar uma exploração de petróleo, não é amanhã que ela vai começar a produzir benefícios ou que vai poder ser explorado. São anos, calcula-se em 3 a 5 anos de que essa exploração, se tudo der certo, vai poder se transformar, vamos chamar assim, de econômica dentro dos padrões atuais. Depois de 2030, desculpe, essa econômica pode ser que o custo-benefício não seja tão vantajoso. O passo inicial é uma perfuração para verificar se de fato há o petróleo, né? Não é isso? Bom, o petróleo já se sabe que existe. O problema todo agora é saber em quanto e qual é o benefício. É muito petróleo, bastante petróleo. A imprensa tem noticiado como sendo talvez a maior jazida existente, digamos assim, no anel equatorial, e isso também tem um sentido que tem que ser levado em consideração. Voltando, Zé Pedro, à Declaração de Belém, né, a falta ali de metas comuns entre as nações fragiliza em alguma medida os compromissos assumidos? Olha, eu gostaria de dar um passinho atrás. Eu estive no governo Temer como secretário de Biodiversidade e lançamos lá, junto com o ministro Zequinha Sarney, um programa de corredores ecológicos, de modo geral brasileiros, mas específico para a região amazônica. E chegamos mesmo a reuniões em que, no nível técnico, o Tratado de Cooperação Amazônica concordou em trabalhar com esse tema, ou seja, proteger áreas grandes é necessário, muito disso já tem sido feito, ainda falta mais. A Colômbia tem se adiantado a nós, mas o Brasil está fazendo também a sua parte, só que faz 5 anos que não cria uma área protegida significativa. Aliás, isso é uma cobrança que precisa ser feita ao governo Lula, porque
já se passaram 7 meses, 8 meses de governo e nós não estamos vendo, de fato, esse compromisso ser cumprido. E existe muito trabalho já feito. Então, há que se adiantar nessa questão. O Ministério do Meio Ambiente precisa se agilizar mais e esses corredores são realmente fundamentais e eles estão sendo cada vez mais fragmentados e a possibilidade de fazê-los sempre existe, mas é sempre mais cara desde que eles não são assumidos, ou seja, se para de derrubar a floresta nos lugares estratégicos. É uma forma inteligente de se proteger, garantindo a biodiversidade. Isso sequer foi tocado nessa reunião, sendo que o Tratado Amazônico já tinha respondido por isso. Há um segundo programa brasileiro, que é o Programa de Áreas Protegidas Prioritárias, o ARPA, que no Brasil foi firmado pelo Fernando Henrique, portanto já tem mais de 20 anos, e que tem trabalhado com sucesso, que se fala em exportar esse programa para os demais países amazônicos, mas isso está indo muito devagar. Tem muita coisa que já deveria estar feita e não está sendo feita. Então, isso tudo está dentro daquele comentário que eu fiz. Muito bem, todos estamos dispostos, os países estão transformando o Tratado de Cooperação Amazônica numa questão prioritária, agora tem que se partir para a ação. Acho que muitos já cobraram isso, certo? No sentido de qual é o plano de ação, quais são as metas. Isto não foi mostrado e é preciso que isto seja não só mostrado, como a atuação é urgente. E isso tudo são questões que precisam ser mostradas a todos, precisam ser divulgadas, porque o que aconteceu é bom e profundamente insuficiente. No caso específico brasileiro, Zé Pedro, o governo está comprometido em zerar o desmatamento até 2030 e, para isso, aposta aí em algumas questões. Transição econômica para a região, que seria baseada na industrialização e infraestrutura verdes, sociobioeconomia, energias renováveis. Pela sua experiência, o cumprimento da meta é factível? Olha, o cumprimento da meta não só é factível, como é desejável e como é o melhor para a população amazônica e para o país e também para o mundo. O discurso do presidente Lula, de abertura nesse sentido, foi muito promissor. Assim, ele colocou, certo, que é preciso um respeito à população amazônica, é preciso um respeito à população indígena, porém, tinha sido anunciado a informação de que estaria feita enfim, homologada a área de 2 importantes reservas indígenas na região, o que não aconteceu. Ou seja, nós vivemos um certo anticlímax, certo? A criação de novas áreas protegidas da Amazônia está paralisada e, apesar de haver, no caso, uma diminuição significativa do desmatamento, é preciso urgentemente que essas populações passem a assumir, certo, esse, digamos assim, esse destino delas próprias, certo, dentro dessa visão, e que a maioria delas, em especial as populações indígenas, tem reiteradamente feito manifestações nesse compromisso. Agora, é claro que existem reações contrárias, existem o que se chama o agronegócio bandido, ou que outro nome queiram dar, destacando do agronegócio sério e do agronegócio ajuizado, certo? Que continua sendo um destruidor. O que os garimpeiros fizeram com os Yanomamis é realmente absolutamente inimaginável. Assim. Isso é algo que ultrapassa a visão do razoável, é morticídio. E nós estamos tratando de bandidos malvados, e isso tudo precisa ser modificado. O que não acontece da noite para o dia está acontecendo, mas é preciso que isso avance, é preciso que isso seja tratado com urgência, permanente urgência, e que a nação toda participe disso integradamente, dando voz e dando decisão à população local. Pois é, falando dessas pressões na região, né, sobre os povos originários, temos dados do censo para ilustrar um pouco de que números a gente falaria, né, que foram divulgados pelo IBGE. Eles mostram que o Brasil tem atualmente 1,7 milhão de indígenas, né, o equivalente aí a 0,83% da população.
e as cidades da Amazônia Legal concentram 51,25% desse total, sendo que 5 das 10 cidades brasileiras com a maior população indígena ficam no Amazonas, né? São números que revelam que realmente essas populações têm um papel essencial na defesa da floresta. Olha, generalizar uma população tão grande, tão heterogênea, num país tão amplo, certo? É complexo. Então, o que a gente pode dizer é o seguinte: grande parte, até onde eu conheço, até onde eu pude visitar, muitos têm visitado e conhecem São Gabriel da Cachoeira, certo? E também em Roraima existem cidades extremamente indígenas, ou grande população indígena. É como entrar realmente num universo novo, de grandemente promissor e de grande beleza e de grande singularidade. Eu tive a oportunidade de estar em São Gabriel da Cachoeira e a gente percebe todo um entusiasmo indígena no sentido do compromisso de proteger a biodiversidade, o que não é generalizado. Existem tribos indígenas que vendem as suas potencialidades, independente de ser legal ou não, com autorização ou não da FUNAI. Então, índio tem os mesmos defeitos e as mesmas qualidades dos seres humanos não índios, ou seja, tem pessoas que querem se aproveitar, mas eu acho que se consolidou, graças a uma série de fatores, certo? Um conceito quase consensual entre os indígenas da Amazônia da importância de se preservar a floresta. Isso reforça muito a posição deles para garantir, inclusive, o seu próprio território, que muitos criticam de ser muito maiores do que o necessário. Mas a proteção da natureza e a proteção da cultura indígena é uma questão única, não existe uma separação. Então, os povos originários, quer sejam eles de uma tribo menos contactada ou mais contactada, certo? É um compromisso ético absolutamente fundamental e que está na Constituição e que está na cabeça de todas as pessoas que têm realmente um compromisso com o moderno, com o justo, com a liberdade. Isto tudo é mais fácil de conceituar do que executar, mas é por aí que a coisa tem que acontecer. Então, eu acho que, segundo os dados do IBGE, metade da população indígena brasileira estaria na Amazônia, ou está na Amazônia, e, segundo os próprios dados do IBGE, esse 1.700.000 não é ainda a população total. E isto porque, pela Constituição, você ser reconhecido como indígena é uma questão de autodeclaração e, obviamente, de aceitação por uma determinada tribo. Isso está se acomodando ainda a partir do momento que uma grande parte daqueles que têm uma maior parte de sangue indígena, que todo brasileiro que não chegou recentemente, 1 ou 2 gerações, vindo como imigrante tem, como eu mesmo, certo? Essas populações ainda não atingiram o nível de compromisso. Eu acho que passa de 1%, o que é grandemente alvissareiro, porque nos censos passados se falava em quase a metade disso. Então, esse aumento e também o assumir digamos assim, da sua identidade. Os índios brasileiros, de uma certa forma, vou falar uma coisa forte, aprenderam a se mostrar, certo, com as suas indumentárias tradicionais, o que provoca, obviamente, um impacto muito maior no sentido de visualizar o que nós temos, a riqueza que o Brasil tem em termos sociais, em termos culturais, muitas línguas, muitas tradições, muito conhecimento da natureza. Isso é uma riqueza absolutamente incomensurável, tanto para as populações indígenas, isso é importante, como para a nação como um todo. Zé Pedro, para encerrar nossa conversa, eu queria te pedir um paralelo, né? As políticas setoriais de meio ambiente estiveram entre as mais criticadas no governo Bolsonaro, com desmonte de iniciativas e de estruturas de fiscalização. Gestões anteriores do PT também tiveram ali pontos controversos, né? Como Belo Monte, os impactos ali provocados. O que lhe parece, de forma geral, esse início de gestão de Lula no terceiro mandato, né?
se há uma reconstrução em curso nas políticas ambientais. Olha, Lula não é um ser humano estático, certo? Ele mesmo já se definiu no passado como metamorfose ambulante. O político é um ser humano que depende de si e das suas circunstâncias, como o nosso bom Ulisses Guimarães definiu. As circunstâncias mudaram muito desde o segundo governo Lula até hoje. Ou seja, a pressão pela questão climática hoje é uma necessidade gritante da humanidade como um todo. Só que países estão se mexendo de forma maior ou menor, mais rápida ou mais comprometida do que outros. E é uma questão que todos eles precisariam se comprometer e cumprir os acordos que estão aí exigindo. Lula em si não é um ser ambientalista, nunca foi, certo? Fortemente comprometido. Basta olhar a história do seu primeiro e do seu segundo governo, quando, num primeiro estágio, a ministra Marina Silva pôde avançar muito na questão ambiental e depois foi retirada, certo? Por a pressão da própria Dilma como chefe da Casa Civil para que se fizessem essas grandes hidrelétricas. A questão continua, existe a proposta de hidrelétrica no Rio Guaporé, na divisa do Brasil com a Bolívia, existe proposta de hidrelétricas em outros rios amazônicos e o custo-benefício disso é muito controverso. De fato, sobre o aspecto de proteção da biodiversidade, é uma desgraça. O que aconteceu, certo, na hidrelétrica do Xingu, realmente até hoje existe problema das populações ribeirinhas que não foram resolvidos. Então, uma coisa são as promessas, outras coisas é o que acaba acontecendo. Eu acredito que essas hidrelétricas não são necessárias, mas não sou um técnico no assunto. Que elas são indesejáveis sobre o aspecto ambiental, sem dúvida, mas isso é uma questão que deve ser sopesada entre diversos outros aspectos. Eu acredito que o desenvolvimentista Lula, bem intencionado, preocupado em trazer mais riqueza para a população, existe, mas ele não é a mesma pessoa que terminou o seu segundo mandato, porque hoje a visão mundial, a visão técnica e a ameaça climática é extremamente mais grave do que era naquele tempo. Muito obrigado por essa conversa conosco, Zé Pedro, sobre os desafios da política ambiental brasileira. Obrigado a vocês pelo convite, sempre às ordens. Espero que a gente possa juntos, a imprensa é muito importante, tratar e melhorar a questão ambiental brasileira. Até a próxima. Eu conversei com Zé Pedro de Oliveira Costa, ambientalista e pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da USP. Falamos sobre as definições e repercussões da Cúpula da Amazônia. O encontro realizado essa semana no Pará reuniu chefes de Estado dos 8 países que concentram a floresta em seu território: Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. E teve como pautas estratégias para a redução do desmatamento e alternativas de desenvolvimento regional. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.